As origens do pensamento Lean. O Lean Manufacturing, manufatura enxuta ou somente Lean, é um modelo de gestão baseado no sistema Toyota de produção, que visa o aumento dos resultados a partir da identificação e eliminação dos desperdícios, da melhoria contínua dos processos e de se ter uma percepção mais clara daquilo que é considerado valor pela perspectiva do cliente. O termo Lean é uma palavra em inglês que, traduzindo para o português, significa enxuto. O termo Lean passou a ser utilizado para designar o sistema Toyota de produção, o TPS, como um modelo de gestão altamente eficiente pelos engenheiros americanos James P. Womack e Daniel T. Jones. Eles trabalharam juntos em sua tese de doutorado pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, onde a base da pesquisa para seus trabalhos era o TPS. Eles queriam mostrar cientificamente que o modelo de gestão da Toyota, ao qual eles chamaram de Lean, ou seja, enxuto, era capaz de alavancar os resultados de qualquer empresa. Mais tarde, esse trabalho acadêmico foi editado e publicado na forma de livro através do próprio MIT, com o título de The Machine That Changed the World, ou seja, a máquina que mudou o mundo. A máquina em si não era um equipamento ou dispositivo físico, a máquina era, na verdade, o próprio sistema Toyota de produção. É impossível definir exatamente qual a origem do pensamento Lean. Pode-se considerar que o homem ancestral, quando passou a desenvolver ferramentas, dispositivos para que pudesse executar melhor suas atividades cotidianas, ou buscou encontrar atalhos e meios para se locomover mais rapidamente, de certa forma, ainda que de maneira empírica, ele estava desenvolvendo o pensamento Lean. Tal forma de pensar parece estar dentro de cada pessoa. Parece haver um sentimento em cada indivíduo de que é sempre bom melhorar, de que é melhor ir para frente que para trás. A busca pela perfeição é um sentimento e atitude que pode ser notada em todas as eras e em praticamente todas as culturas que se tem conhecimento. Para entender melhor o desenvolvimento do pensamento Lean, é importante conhecer alguns marcos históricos, onde vê-se claramente o ímpeto do homem em atender determinadas demandas de maneira mais eficiente. Em primeiro lugar, a primeira Revolução Industrial, que se deu pela produção em larga escala, especialmente de produtos têxteis, o que se tornou possível em função da mecanização dos processos e especialmente o aperfeiçoamento da máquina a vapor. O epicentro desta revolução ocorreu na Inglaterra, que possuía um vasto poder econômico, devido ao acúmulo de capital ocorrido em função da expansão colonial e ao mercantilismo. A Inglaterra era também rica em carvão mineral e possibilitou a construção de uma avançada matriz energética para os moldes da época. Além disso, a Inglaterra foi beneficiada por sua posição geográfica, pois seu território é na verdade uma ilha, e a construção de seus portos possibilitaram o recebimento de matéria-prima na quantidade necessária para atender sua produção, bem como o escoamento de produtos acabados para todo o mundo. Um relato sobre esse período da primeira Revolução Industrial foi feito por Adam Smith, o grande pioneiro escocês da economia moderna. Ele relata em seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, o processo observado em uma fábrica de alfinetes. Smith observou que um certo número de trabalhadores especializados, cada qual realizando uma etapa individual da fabricação dos alfinetes, poderia produzir em um dia muito mais alfinetes do que o mesmo número de trabalhadores empenhados na produção de alfinetes inteiros. Um homem, escreveu Smith, estica o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto faz a ponta, um quinto esmerilha o topo para receber a cabeça. O sexto homem coloca a cabeça do alfinete e ajusta-a.
Mais uma pessoa é responsável por prateá-los, e um último trabalhador insere cada um dos alfinetes ajustando-os na cartela. Um grupo de aproximadamente 10 trabalhadores, cada um realizando de maneira balanceada 2 ou 3 das 18 atividades observadas na produção dos alfinetes, era capaz de produzir mais de 4.800 alfinetes por dia. A mesma quantidade de trabalhadores, produzindo alfinetes de começo ao fim, produzia menos de 200 cada um. Um outro período extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento Lean foi a Segunda Revolução Industrial, que aconteceu entre 1850 a 1950. A Segunda Revolução Industrial foi uma era de mudanças complexas devido a uma grande variedade de produtos e tecnologias e por ser geograficamente mais abrangente que a Primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu em várias partes do mundo, mas especialmente por toda a Europa, e com a participação fundamental dos Estados Unidos. Uma característica marcante da Segunda Revolução Industrial foi o surgimento, sobretudo nos Estados Unidos, dos barões da indústria. As principais mudanças observadas foram a expansão das ferrovias, empreendida por Cornelius Vanderbilt, a exploração e as novas aplicações do petróleo e seus derivados, desenvolvido pelo magnata John D. Rockefeller, o barateamento da produção do aço estruturado por Andrew Carnegie, o desenvolvimento e a distribuição da energia elétrica, liderado em um primeiro momento por Thomas Edison e Nikola Tesla, mas financiado e expandido por J.P. Morgan. Além disso, as novas facilidades de comunicação em função da invenção do telégrafo e mais tarde o rádio. A criação do carro, avião, navios de chapa metálicas, a invenção do motor a combustão, o desenvolvimento da indústria química. Por fim, mais um fator determinante, as grandes guerras, que levaram a um nível jamais visto na história a produção industrial e a logística em larguíssima escala de suprimentos como armas, munição, combustível, alimentos, remédios, roupas, botas, equipamentos e pessoas. Durante esse período em particular, desenvolveu-se também o que passou a ser conhecido como administração ou gerenciamento científico, a partir das técnicas e métodos desenvolvidos por nomes como Henry Fayol, Frederick Taylor. Enquanto Estados Unidos e Europa estavam vivendo esse turbilhão em função da Revolução Industrial, o Japão seguia escrevendo sua própria história. O país fica localizado geograficamente ao norte da Ásia. Seu nome significa literalmente o lugar onde o sol nasce, o que dá uma conotação de distância física e isolamento. Considerando as montanhas e vulcões, seu território é composto por ilhas com pouca área útil, além de não fazer fronteira terrestre com nenhum outro país. Seu alfabeto é, na verdade, um conjunto arcaico de símbolos milenares. Além disso, sua língua é falada somente pelo povo japonês. Nenhuma outra nação fala o japonês. Vale ressaltar que até o início do século XX, o Japão era praticamente um país com economia assentada em práticas agrícolas. Nesse contexto, surgiu Sakichi Toyoda, o fundador da empresa Toyota. Ainda menino, Sakichi observava sua mãe a trabalhar na produção artesanal de tecido através de teares de mão feitos de madeira. Ele cresceu nesse ambiente, fazendo pequenos reparos e melhorias nos teares da família. Mais tarde, ele projetou e construiu seu próprio tear de madeira. Foi um sucesso. Além de ser praticamente 50% mais eficiente que os teares de mão da época, o que significava mais dinheiro no bolso, eles tinham uma qualidade adicional, dificilmente quebravam. As encomendas por mais teares de madeira aumentaram e logo a família parou de produzir tecido e foram todos ajudar na produção dos teares. Os negócios evoluíram e em pouco tempo, Sakichi Toyoda passou a produzir um tear industrial metálico, outro sucesso.
Os teares da família Toyota, além de apresentarem pouca manutenção e alto rendimento, tinham um preço muito mais acessível. Na verdade, custava em torno de um quinto dos teares vindos dos Estados Unidos e Europa. Com muito trabalho em equipe e melhorando continuamente seus produtos e processos, a empresa veio se consolidar como uma marca, a Toyota. Kishiro Toyoda, filho do fundador, fez uma viagem à Europa e aos Estados Unidos a fim de expandir seus negócios. Nessa viagem, ele ficou impressionado com a quantidade de carros que viu no Ocidente. Ao voltar ao Japão, eles decidiram investir pesado na construção de uma empresa automotiva. Após muito investimento e tentativas frustradas, eles produziram o primeiro protótipo, o modelo A1. Nascia então a Toyota Motors. O nome foi mudado de Toyota para Toyota por uma questão de marketing. Mas infelizmente, poucos anos mais tarde, com o desdobramento da Segunda Guerra Mundial, as atividades da Toyota Motors foram interrompidas. Com o fim da guerra, os Estados Unidos enviou diversas pessoas-chave para ajudar no processo de reconstrução no Japão. Uma dessas pessoas foi Edward Deming, um engenheiro especialista em estatística que ajudou a implementar e desenvolver na prática diversos conceitos de qualidade que foram sendo difundidos nas indústrias japonesas. Dentro da Toyota, a responsabilidade de levantar a empresa agora era de Eiji Toyoda, o sobrinho neto do fundador, Sakichi Toyoda. Ele foi o executivo responsável pelo renascimento da Toyota, literalmente das cinzas, e pela contratação de duas pessoas fundamentais consideradas hoje como os principais arquitetos do sistema Toyota de produção. São eles: Taiichi Ohno, o engenheiro-chefe responsável pelos processos e desenvolvedor de diversas soluções, como o mapa da cadeia de valor, a integração e padronização dos processos. E Shigeo Shingo, o consultor parceiro da Toyota por décadas, que foi o principal responsável pela integração da cadeia de suprimentos e dos negócios da Toyota em um sistema puxado de produção. Apenas 20 anos após o término da Segunda Guerra, e o Japão já se consolidava como a segunda maior economia do planeta. O estilo de vida e a visão dos japoneses proporcionaram a eles uma expectativa de vida acima da média mundial, um dos maiores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, do mundo, e estão na lista dos países com o maior número de empresas e marcas globais. Você provavelmente já teve ou conhece alguém que já teve produtos de uma ou mais marcas japonesas. Enquanto o mundo voltava os olhos para o céu para assistir à corrida espacial entre os soviéticos e americanos, em terra firme acontecia outro tipo de competição, a corrida dos japoneses contra o mundo, para ver quem era capaz de colocar produtos, especialmente na indústria automobilística e eletrônicos, com melhor preço, mais atrativos e de maior qualidade. Isso levou inevitavelmente ao desenvolvimento do que é chamado de automação industrial e robótica, o que elevou ainda mais a produtividade dos processos e reduzindo os níveis de desperdício. Outros elementos importantes acompanharam esse período, como o desenvolvimento de sistemas de gestão integrada, os ERPs, a fabricação de produtos de maior valor agregado, e o surgimento das megamarcas multinacionais e transnacionais. Além disso, houve também a inclusão da qualidade como fator determinante no mercado. Houve ainda o desenvolvimento da computação, a derrubada de barreiras comerciais no âmbito global, a globalização, e a inclusão da Ásia como agente transformador neste novo contexto de indústria e de mercado. Esse período, de 1950 ao ano 2000, é conhecido como a Terceira Revolução Industrial.
A quarta revolução industrial é um processo que iniciou a partir dos anos 2000 e ainda estamos vivendo esse processo de transformação. Ela passou a ser chamada a partir de 2010 de Indústria 4.0. Ela se dá especialmente pela integração entre sistemas, máquinas, processos, dispositivos móveis e pessoas. Algumas das principais áreas da Indústria 4.0 são o Business Intelligence, os cybersistemas, os ERPs de altíssima performance e o alto nível de integração e controle. Ainda estão o Cloud Computing, a Internet das Coisas, o Big Data, Machine Learning, inteligência artificial e os veículos autônomos. Os dispositivos móveis, como smartphones, óculos, relógios e chips, têm um papel fundamental na indústria 4.0, assim como o Data Science, no sentido de incluir o cliente como fator determinante na concepção de produtos e serviços através da análise de dados. É verdade que o Lean, como modelo de gestão, foi concebido a partir das práticas, princípios e ferramentas que levaram a Toyota a ser a mais lucrativa e eficiente montadora automobilística do mundo. No entanto, apesar do Lean ter nascido nesse ambiente industrial, hoje ele é aplicado em diversos setores diferentes, como administração e processos de serviços de saúde, processos e projetos voltados para a tecnologia de informação, recursos humanos, finanças, contabilidade, entre outros. Sendo assim, com o passar dos anos, o Lean praticado no mercado, especialmente fora da Toyota, foi absorvendo elementos e práticas de outros modelos, como gestão de talentos, Six Sigma, finanças, estratégia de negócios, gestão de projetos, qualidade, design thinking, engenharia industrial e projetos ágeis. Hoje em dia, existe uma vasta literatura que aborda o tema Lean. Alguns desses livros, como A Máquina que Mudou o Mundo, Lean Thinking e The Toyota Way, os 14 princípios de gerenciamento da Toyota, se tornaram verdadeiros clássicos da gestão industrial, da administração e da consultoria voltado para a busca da excelência e da qualidade. O livro A Meta, apesar de não abordar o sistema Toyota de produção, é um livro pioneiro em que descreve e explica a teoria das restrições e de como utilizar os recursos para que a empresa atinja seu principal objetivo. Um livro mais recente, Fazendo Acontecer a Coisa Certa, explica muito bem a dinâmica do PDCA e do relatório A3, que são ferramentas em que o tempo provou serem fundamentais na gestão da melhoria contínua. Eu sou Eric Sola, coordenador e instrutor dos cursos e certificações Lean Six Sigma da Montreal Institute of Excellence, e você acabou de ouvir As Origens do Pensamento Lean.